Bom dia, meus amigos e minhas amigas. São 9 horas e 3 minutos e estamos aqui ao vivo no nosso Café com Verbo, a quarta edição. E hoje nós temos um tema muito especial que é o controle de natalidade e a igreja. Então, para esperar o pessoal entrar na live. Oi, Jojo, tudo bem? Bom dia. Acabamos de começar aqui nossa live. Vamos fazer uma oração pedindo a invocação do Espírito Santo e a benção dos nossos anjos da guarda, da Virgem Maria, São José, do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e tudo renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Vamos nos recomendar ao nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, muito bem. Hoje é um tema bastante polêmico e muita gente tem dificuldade de tratar esse tema, especialmente com as pessoas que não professam a fé católica. Então, o que eu vou trazer aqui hoje sobre o tema controle de natalidade e a igreja é o magistério da igreja, o magistério infalível da igreja por meio da sua encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI, que trata sobre a regulação da natalidade. Foi uma encíclica muito relevante na história da igreja. E também a Instrução Dignitas Personae, que trata sobre questões de bioética, né, que envolvem esse tema do controle de natalidade. Então, peço a vocês que permaneçam comigo aqui para nós meditarmos sobre esse tema que é tão importante e que ele resvala num dos maiores temas da história da igreja, que é a preservação da vida. Nós vivemos numa época em que a vida humana é totalmente desvalorizada no ventre de suas mães, né? Então a pauta globalista dos políticos hoje em dia é de privilegiar meios que facilitem a interrupção da gravidez, do aborto, de tratar esse tema como se fosse algo natural, você eliminar uma vida dentro do ventre da mãe, né? Então esse talvez seja a última batalha em defesa da família nos últimos tempos, né? Na aparição de Fátima é dito isso, né? Que a última batalha contra Satanás será uma batalha contra a família, né? Então o demônio quer atacar a família e faz isso por meio dessas ideologias que tratam os filhos como se fossem um estorvo, como se fosse um malefício para o casal, que fosse atrapalhar a vida conjugal e atrapalhar a carreira, o desenvolvimento pessoal. Então vamos ver o que a igreja ensina sobre isso, né? Bom, inicialmente, já entrando no tema do controle de natalidade, a Constituição Apostólica Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, no item 40, ela é bem clara no sentido de que os filhos, eles são o maior dom do casal, né? O casal que vive no matrimônio. E os filhos, eles vêm para o bem do próprio casal. Então, os filhos não são um empecilho para o casal, pelo contrário, eles vêm para beneficiar o casal, né? Eles são o dom mais precioso do matrimônio. Então, é isso que a igreja ensina. E cabe aos cônjuges como uma missão cumprir esse desejo de Deus, que é de nós crescermos e multiplicarmos, né? No Gênesis capítulo 1 nós vemos isso. O Senhor fez o homem e a mulher e
e quer que nós tenhamos descendentes, que nós povoemos o céu, que nós criemos, geremos cidadãos dos céus, né? Então esse é o desejo de Deus. E esse é o plano de Deus para a vida dos cônjuges, né? Que eles vivam essa abertura à vida. Então Deus tem um plano, e isso nos foi dado pela revelação, pela Sagrada Escritura, pelo magistério da Igreja. E se Deus tem um plano para nós, nós não temos o direito ou a competência para mudar esse plano ou rejeitar o plano de Deus para a nossa vida. É como se Deus apresentasse um projeto, né? Ó, aqui tem um projeto para sua vida, tal, entrega. Aí eu olho assim, não, esse projeto aqui não é para mim, não. Não, isso aqui é ridículo. Pega e rasga o projeto. Não é assim que a gente pode fazer com as coisas de Deus. Então esse é o raciocínio que a gente tem que ter inicialmente. Nós somos apenas meros administradores da graça de Deus, da graça que Deus nos concede. Então nós não temos essa competência, nós não temos esse direito de mudar o plano de Deus para a nossa vida, né? Então Deus nos dá inúmeras vocações para a nossa vida. E nós precisamos discernir isso, se nossa vocação é para o matrimônio, se nossa vocação é para a vida religiosa, para o celibato, para a vida sacerdotal, né? Então, no momento em que nós escolhemos, nós discernimos que nossa vocação é para o matrimônio, né, a união dos cônjuges, então nós temos que seguir aquilo que a Igreja prescreve em relação ao matrimônio. Então, antes de nós contrairmos o matrimônio, a gente tem que ter ciência de tudo isso. A gente tem que estudar o que a Igreja diz sobre o matrimônio. Assim como nós temos que estudar sobre o sacerdócio, se eu quiser ser padre, e assim por diante. E nós temos um belíssimo documento, né, da Igreja, que é a encíclica Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, que fala sobre a regulação da natalidade. Então ele começa já falando sobre a transmissão da vida, aqui no item 1. Vou fazer a leitura aqui. Hoje eu vou fazer leitura de vários trechos dos documentos da Igreja para vocês verem que não é a opinião do Guilherme, entende? É o que a Igreja ensina sobre esses temas. É um tema bastante delicado e essa encíclica ela trata de uma forma muito sóbria e muito objetiva. Para você ver que a encíclica tem 15 páginas. É pequena, mas ela é certeira, ela é cirúrgica no que ela quer dizer. Então vamos lá. O gravíssimo dever de transmitir a vida humana, pelo qual os esposos são os colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador, foi sempre para eles fonte de grandes alegrias, se bem que algumas vezes acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias. Em todos os tempos, o cumprimento deste dever pôs à consciência dos cônjuges sérios problemas, mas, mais recentemente, com o desenvolver-se da sociedade, produziram-se modificações tais que fazem aparecer questões novas que a Igreja não podia ignorar, tratando-se de matéria que tão de perto diz respeito à vida e à felicidade dos homens. Então a Igreja está preocupada, né, desde nos anos 60 que foi publicada essa encíclica, a Igreja já estava preocupada com o desenvolver da ciência, das mudanças sociais que envolvem o matrimônio, a vida conjugal e a transmissão da vida. Então é uma preocupação da Igreja porque é um tema que diz respeito diretamente sobre a vida e a felicidade dos homens, né? Então a Igreja prossegue aqui no item 2. As mudanças que se verificaram foram efetivamente notáveis e de vários gêneros. Trata-se, antes de mais, de rápido desenvolvimento demográfico. Muitos são os que manifestam receio de que a população mundial cresça mais rapidamente do que os recursos à sua disposição, com crescente angústia de tantas famílias e de povos em via de desenvolvimento. De tal modo que é grande a tentação das autoridades de contrapor a este perigo medidas radicais. Depois, as condições de trabalho e de habitação, do mesmo modo que as novas exigências, tanto no campo econômico como na educação,
não raro tornam hoje difícil manter convenientemente um número elevado de filhos. Então a igreja trata, ela já previu o que ia acontecer na China, por exemplo, naquela política de One Child Policy dos anos 80 na China, que foi uma barbárie, né? Essas políticas que proibiam que você tivesse mais de um filho, se você tivesse mais de um filho, você era obrigado a abortar esse filho, elas tinham como base, tem como base, uma teoria neomalthusiana de que a população estaria crescendo num ritmo muito mais elevado do que os recursos para manter a população mundial, né? E nós já sabemos, nós já temos estudos científicos mostrando que essa teoria não prospera. A capacidade de geração de alimentos no mundo é muito maior do que a população. Então essa teoria neomalthusiana ela é falsa nesse sentido. E infelizmente houve um relatório baseado nessa ideologia que foi adotado pela China para adotar essa política de One Child Policy, né, de uma criança apenas. Então, você podia ter apenas um filho. Isso foi durante muitos anos, né? E hoje a China já está colhendo os frutos nefastos disso, porque hoje em dia as pessoas estão optando por ter um filho e a China agora está incentivando que as pessoas tenham filhos agora. O Japão, que não aplicou essa política, mas na cultura sempre foi muito restrita em relação aos filhos, os japoneses agora não. A população está em declínio, na Europa também. Nós vemos os efeitos nefastos dessa ideologia neomalthusiana, que não é verdadeira, ela não tem fundamento na realidade. Ela foi uma especulação de que, né, de que os recursos não seriam suficientes e por isso você deveria criar políticas de controle de natalidade. Então, além disso, a ciência foi evoluindo nesse sentido para fazer frente, para atender a esses anseios das autoridades dessa ideologia antinatalista, e foram criados métodos artificiais de contraceptivos, né, como os anticoncepcionais, o DIU, a camisinha e etc. Então, essa encíclica também trata sobre isso, né? Ela traz uma resposta da igreja a tudo isso. Aqui no item 6. Na verdade, no item 7, né? Ele fala aqui de uma visão global do homem. O problema da natalidade, como de resto qualquer outro problema que diga respeito à vida humana, deve ser considerado numa perspectiva que transcenda as vistas parciais, sejam elas de ordem biológica, psicológica, demográfica ou sociológica, à luz da visão integral do homem e da sua vocação, não só natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. E porque, na tentativa de justificar os métodos artificiais de limitação dos nascimentos, houve muito quem fizesse apelo para as exigências tanto do amor conjugal como de uma paternidade responsável. Convém precisar bem a verdadeira concepção dessas duas grandes realidades da vida matrimonial, atendendo-nos principalmente a tudo aquilo que a este propósito foi recentemente exposto de forma autorizada na Gaudium et Spes, que eu mencionei, né, naquela Constituição Pastoral. Então, a vocação do homem é ser pai e ser mãe, né, para quem tem vocação para o matrimônio. Uma vocação natural e também sobrenatural, né? Que é lembrito, né? Muitos ainda caem nesse engodo das escolas e universidades disseminando ideologias. É isso. Essa é a catequese do mundo. A Tamares aqui, né? Me parece que o sistema condicionou a vida moderna a mergulhar no pecado e na pobreza. Especialmente na pobreza espiritual, né? É muito triste isso. Aí a encíclica começa a tratar sobre as características do amor conjugal, a partir do item 9. E é muito bonito o que ele diz, né? Nesta luz aparecem-nos claramente as notas características do amor conjugal, acerca das quais é da máxima importância ter uma ideia exata. É antes de mais um amor plenamente humano, quer dizer, ao mesmo tempo espiritual e sensível,
Não é, portanto, um simples ímpeto do instinto ou do sentimento, mas é também principalmente ato da vontade livre, destinado a manter-se e a crescer, mediante as alegrias e as dores da vida cotidiana, de tal modo que os esposos se tornem um só coração, uma só alma e alcancem juntos a sua perfeição humana. A Bíblia diz, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, né? No início foi assim, né? O homem deixará a sua família e unir-se-á à mulher e serão uma só carne. Então seremos um só coração com o nosso cônjuge. É finalmente amor fecundo, né? É ainda amor fiel e exclusivo até a morte. É um amor total, quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal, em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas, sem reservas indevidas e sem cálculos egoístas. Quem ama verdadeiramente o próprio consorte, não o ama somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com um dom de si próprio. Ou seja, no matrimônio nós temos uma doação plena de um para o outro, né? Nós enriquecemos o nosso cônjuge com o nosso dom da própria existência. Isso é muito bonito o que a igreja diz, né? É ainda um amor fiel e exclusivo até a morte. Assim o concebem efetivamente o esposo e a esposa no dia em que assumem livremente e com plena consciência o compromisso do vínculo matrimonial. Fidelidade que por vezes pode ser difícil, mas que é sempre nobre e meritória. Ninguém o pode negar. O exemplo de tantos esposos através dos séculos demonstra não só que ela é consentânea com a natureza do matrimônio, mas que é dela como de fonte que flui uma felicidade íntima e duradoura. Então é da natureza do matrimônio uma fidelidade, um amor total, né, até a morte. E finalmente é um amor fecundo, e nós entramos no tema, que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas que está destinado a continuar-se, suscitando novas vidas. O matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais. Isso aqui é a encíclica tirou da Gaudium et Spes, né, no item 40. Então, o matrimônio ele é ordenado para a procriação e educação dos filhos. Então, nesse sentido, no item 10 aqui, os esposos têm que ter uma noção da sua missão, né? Tendo em vista a missão, a ordenação natural do matrimônio para a educação, procriação e educação dos filhos. Então, no item 10 aqui ele diz: sendo assim, o amor conjugal requer nos esposos uma consciência da sua missão de paternidade responsável, sobre a qual hoje tanto se insiste, e justificadamente, e que deve também ser compreendida com exatidão. De fato, ela deve ser considerada sob diversos aspectos legítimos e ligados entre si. O problema é que esse conceito de paternidade responsável tem sido distorcido pela sociedade, pela mídia, no sentido... Aqui tá, a conexão tá ruim, eu vou ver se eu uso. Bom, vamos lá, gente, não vamos desistir não. É que a internet agora ficou fraca, mas agora eu coloquei no 4G, eu acho que vai dar certo. Então, a missão do matrimônio é essa. Então, a noção de paternidade responsável, como eu estava dizendo, ela tem sido distorcida pela sociedade, pela mídia, e colocado num sentido de que você, se você tiver muitos filhos, você é irresponsável, se você não tem dinheiro, se você não tem condição de dar a melhor escola para o seu filho, de levar ele para a Disney, de dar tudo de bom e do melhor para o filho, não tem o filho, é o que eles dizem. Mas não foi isso que Deus quis. Deus não exige que nós tenhamos assim as condições ideais sempre para nós termos os filhos. Nós temos que ter a coragem de buscar os filhos, mesmo não tendo certeza do dia de amanhã. Porque essa é a vontade de Deus e Deus nos dá os meios necessários. A gente tem que confiar em Deus. Deus nos diz no Evangelho, que nós olhemos para os passarinhos que
e para os lírios do campo, eles têm tudo o que eles precisam. Imagina se nós somos mais importantes que os animais e que as plantas, Deus vai nos dar os meios necessários para nós cumprirmos a missão que Ele nos pede. Deus jamais pediria coisas impossíveis para nós, né? Então, essa noção de paternidade responsável, é claro, você deve ter os filhos que você pode cuidar, criar, né? Mas isso não quer dizer que a questão socioeconômica é determinante, como a mídia, como a sociedade quer impor. Então é muito importante a gente ter esse discernimento, né, confiar na providência divina, exatamente. Inclusive, Mahindra, eu quero fazer uma live contigo. Depois, se você quiser pensar num tema aí que você goste, estou à disposição para a gente fazer uma live. Então, a encíclica continua aqui, né? Para nós respeitarmos a natureza e a finalidade do ato matrimonial. Então, tendo em vista que o matrimônio ele é ordenado para a educação, para a procriação e educação dos filhos, o ato conjugal deve ter essa missão também. Esse é o problema, porque o ato conjugal, o ato sexual entre os cônjuges, ele deve ter duas dimensões, que a encíclica aqui explica. Primeiro, a dimensão unitiva, que é a união dos cônjuges, do amor conjugal, para a aproximação e união dos cônjuges do amor, o amor eros e tudo. A outra dimensão, que não pode ser dissociada dessa primeira dimensão, é a dimensão procriativa. Ou seja, o ato sexual ele é ordenado para a abertura à vida. Você não deve colocar nenhum impedimento artificial para que não haja essa abertura à vida, que não haja concepção. Mas, por exemplo, eu sou estéril e minha esposa também, é pecado ter o ato sexual? Não, porque vocês não estão colocando nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de barreira artificial para os filhos. Nós sabemos que na história da Escritura nós tivemos várias mulheres inférteis, a própria esposa do Abraão, a Sara, em vários casos, né, a Hannah também na Bíblia. Então, todas elas tiveram problemas de fertilidade e Deus, por sua graça, concedeu esse dom da fertilidade para elas, né? Mesmo em idade avançada, a esposa de Abraão concebeu. Então, isso não significa que você não pode ter o ato conjugal nessas condições. A ideia de abertura à vida é você não colocar nenhum empecilho, você por você mesmo, entende? Então, o ato sexual deve ter essa dimensão unitiva e a dimensão procriativa. Se faltar alguma dessas duas disposições, dessas dimensões, o ato sexual ele é desordenado, ele é pecaminoso, né? E é um pecado grave, porque, como eu disse no começo da live, Deus tem um projeto para nós. Então, se você rejeita esse projeto, você está dizendo que Deus está errado, que Deus não sabe o que está fazendo, né? Que você está querendo dizer que você sabe mais do que Deus sobre a sua vida. E por isso que é um pecado grave, é um pecado mortal, que viola a castidade, né? Viola o sexto mandamento. Então, essas dimensões são inseparáveis, né? A união e a procriação, né? Nós vemos aqui no item 11, ele explica, né, que estes atos com os quais os esposos se unem em casta intimidade e através dos quais se transmite a vida humana, são, como recordou o recente concílio, honestos e dignos, e não deixam de ser legítimos se por causas independentes da vontade dos cônjuges se prevê que vão ser infecundos, pois que permanecem destinados a exprimir e a consolidar a sua união. Foi o que eu disse, né? Não importa se a pessoa é estéril, né? Ele não está colocando nenhum impedimento, então não há nada errado nisso. A encíclica aqui é clara. De fato, como o atesta a experiência, não se segue sempre uma nova vida a cada um dos atos conjugais. Isso é óbvio, porque a taxa de fecundidade no ato conjugal não é alta como se pensa. Não é fácil, não é tão fácil assim engravidar. Você pode perguntar para qualquer médico obstetra que ele vai te dizer que muitas vezes é difícil engravidar. Tem um período mais propício para isso durante o mês, para a mulher e tudo. Então,
Nem todo ato conjugal vai estar disposto à fecundação, né? Vai gerar um ser. Isso não tem problema nenhum, desde que você esteja aberto à vida, aberto à vontade de Deus, né? Então ele continua aqui. Deus dispôs com sabedoria leis e ritmos naturais de fecundidade, que já por si mesmos distanciam o suceder-se dos nascimentos. Mas, chamando a atenção dos homens para a observância das normas da lei natural, interpretada pela sua doutrina constante, a Igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Inseparáveis os dois aspectos, união e procriação. Então, aí ele explica, né, que no item 12, esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada sobre a conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa, entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. E aqui ele aprofunda, né? Na verdade, pela sua estrutura íntima, o ato conjugal, ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Então a igreja ensina, né? Nós temos uma altíssima vocação para sermos pais. A gente não pode negar isso. Nós pensamos que os homens do nosso tempo estão particularmente em condições de apreender o caráter profundamente razoável e humano deste princípio fundamental. Então a igreja acredita que o homem, nós temos capacidade de compreender isso, né? Então a encíclica prossegue tratando sobre as vias ilícitas de regulação dos nascimentos. E a igreja começa no item 14 aqui. Em conformidade com estes pontos essenciais da visão humana e cristã do matrimônio, devemos uma vez mais declarar que é absolutamente de excluir, como via legítima para a regulação dos nascimentos, a interrupção direta do processo generativo já iniciado e, sobretudo, o aborto querido diretamente e procurado mesmo por razões terapêuticas. Então, a igreja ensina que você, de maneira alguma, você pode interromper uma gestação de modo voluntário, ainda que seja por motivos terapêuticos. Você vê o tanto que a igreja é radical aqui. É radical no bom sentido, porque nós jamais poderemos fazer um ato mal visando o bem. Não nos é, em hipótese alguma, isso o catecismo ensina, né? Isso está no catecismo da Igreja Católica. Nós jamais poderemos fazer um ato mal sob qualquer aspecto, visando o bem, né? Você não pode, eu estou grávida e essa gravidez é uma gravidez de risco, posso morrer por conta dessa gravidez, vou abortar. A igreja não permite isso. Em hipótese alguma, você pode cometer um homicídio, você matar e eliminar uma vida humana no seu ventre, por qualquer razão que seja. Entende? Então, isso pode parecer muito duro, mas é uma norma de amor da igreja. Porque nós temos que... A prova de amor maior não há do que doar sua vida pelo irmão. Ainda mais doar sua vida pelo bem de um filho, né? Então, nós jamais poderemos praticar o homicídio em hipótese alguma. Então, é rezar e confiar na providência divina, né? Nós temos casos prodigiosos de gravidezes nas tubas uterinas, né? Eu não sei o termo técnico para isso, mas que o bebê milagrosamente passou das tubas uterinas para o útero e conseguiu se fixar no útero e nasceu saudável. Então, imagina se a mãe tivesse abortado essa criança. Jamais saberíamos dessa história extraordinária.
E foi a recomendação de todos os médicos que ela retirasse o bebê. Essa história até recentemente foi muito difundida aqui nas redes sociais. Os pais da criança deram um testemunho, é muito bonito. E então a igreja ela é irredutível nesse ponto. Sob nenhuma hipótese você pode excluir, né, interromper o processo generativo da criança. Aqui o magistério também é de excluir de igual modo, como o magistério repetidamente declarou, a esterilização direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem como da mulher. Então a igreja não admite a esterilização, a vasectomia, a ligadura de trompas, né? Então esses procedimentos eles são ilícitos para a igreja, né? Você está cometendo um pecado mortal se você resolve fazer uma vasectomia ou uma ligadura de trompas, né? Aqui a Maindra, minha mãe foi curada de uma doença que estava agendada para a amputação dos pés dela. O médico sugeriu o aborto. Minha mãe se recusou a abortar e a gravidez. E a gravidez curou a doença. Pois é. É um problema, porque os médicos eles são ensinados a sugerir diversos métodos que são ilícitos para a fé católica, né? Seja ligadura de trompas, vasectomia. Olha, Maindra, o bebê que seria abortado hoje é sua irmã, é a irmã dela, que hoje é aberta à vida e tem 5 filhos. Vocês verem, olha o dom da vida, né? Até quem conhece também o professor Felipe Aquino, que sempre está fornecendo catequeses maravilhosas, eu recomendo que vocês sigam a página do professor Felipe Aquino. A mãe dele foi uma gravidez de risco e o médico sugeriu o aborto dele. Só que aí a mãe fez uma novena a um sacerdote, né, que também chamava-se Felipe Aquino, e ela conseguiu levar a gravidez. E hoje nós temos um grande evangelizador, uma pessoa que prestou serviços incalculáveis para a igreja, né? Tem uma história do Padre Pio também, de que uma mãe que abortou seu filho, o Padre Pio disse para ela que esse filho ia ser um papa da igreja. Ou seja, ela deixou de fornecer um papa para a igreja católica, porque ela abortou o filho. Então, os médicos tinham que, especialmente os médicos católicos, eles deveriam ler essa encíclica, porque é o magistério infalível da igreja. Essa encíclica ela foi escrita sob inspiração do Espírito Santo, porque Jesus Cristo nos garantiu a assistência do Espírito Santo no magistério da igreja, né? Então a gente tem que levar em conta isso aqui, não é só o catecismo, a gente tem que ler os documentos da igreja, por isso que eu estou trazendo aqui gradativamente outros documentos da igreja, do magistério da igreja para a gente discutir, né? A encíclica também diz, ainda de se excluir, né, proibida, né, toda a ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponham como fim ou como meio tornar impossível a procriação. O que ele está falando aqui? Dessas práticas, né, de coito interrompido, de você começar o ato conjugal somente com as preliminares e ter ejaculação fora da vagina, do órgão sexual feminino. Então, todas essas práticas que visem a burlar o natural processo de procriação, eles são ilícitos. Então, que a igreja não está dizendo que você não pode ter preliminares no sexo, pelo contrário, elas são bem-vindas porque elas favorecem o ato conjugal. Elas favorecem o ato de inseminação natural, né? Então, até lá, que nós temos uma obra que trata muito sobre isso, né, que é a Teologia do Corpo, de São João Paulo II. O livro aqui está até plastificado, porque eu não abri, que eu tinha comprado um outro, aí o outro eu dei para meus pais. Aí esse aqui veio da Biblioteca Católica. Mas é isso, as preliminares são bem-vindas, desde que o ato final seja consumado.
né? O ato sexual deve ser consumado, não deve ser de forma alguma burlado, né, por práticas diversas, né? Que aí vai da criatividade das pessoas, né? Não se podem invocar como razões válidas para a justificação dos atos conjugais tornados intencionalmente infecundos o mal menor, ou o fato de que tais atos constituiriam um todo com os atos fecundos, que foram realizados ou que depois se sucederam, e que, portanto, compartilhariam da única e idêntica bondade moral dos mesmos. Na verdade, se é lícito, algumas vezes, tolerar o mal menor para evitar o mal maior, ou para promover um bem superior, nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal para que daí provém o bem. Foi o que eu falei antes, né? Isto é, ter como objeto de um ato positivo da vontade aquilo que é intrinsecamente desordenado e, portanto, indigno da pessoa humana, mesmo se for praticado com a intenção de salvaguardar ou promover bens individuais, familiares ou sociais. É um erro, por conseguinte, pensar que um ato conjugal, tornado voluntariamente infecundo e por isso intrinsecamente desonesto, possa ser, possa ser contestado pelo conjunto de uma vida conjugal fecunda. Então, o objetivo do ato conjugal deve ser a procriação, a união dos cônjuges e a procriação. Então, se você não está com essa intenção, né, já é um ato desordenado, né? Se você, não, mas eu já estou com 3 filhos, então eu vou fazer sexo com a minha esposa, vou fazer coito interrompido e tudo. Não pode isso, né? Não, nem por razões gravíssimas você pode desvirtuar o ato conjugal da sua função, das suas dimensões, né? Aqui o ateliê Domena Virgo, né, diz aqui que as ameaças começam já no pré-natal. Eu e a esposa temos 6 filhos e a partir do terceiro já iniciaram as perseguições. Pois é. E o que o médico tem a ver com a sua vida, né? Isso é o mais impressionante, né? A católica arte que aconteceu com a minha mãe. Ela tinha um problema no útero e a médica disse que era impossível ela ter um filho e ela teve 2. Eu e meu irmão. E perdeu um bebê. Tá vendo? Imagina, se a gente fosse seguir a cabeça desses médicos, eu não vou generalizar aqui, porque tem muitos médicos que têm consciência disso, né? Mas, infelizmente, é a realidade da medicina. Isso precisa ser mudado, a gente precisa conversar com os médicos, né? Várias vezes eu já fui confrontado com situações em que a médica, você tá com câncer, né? Porque eu tive câncer, né? Eu ainda estou em tratamento. E você pode congelar o seu espermatozoide, né? Você pode congelar o seu esperma caso você tenha que fazer quimioterapia, radioterapia. Aí eu respondi para ela, não, mas infelizmente eu não posso, porque eu sou católico e eu não posso cometer o ato de masturbação em hipótese alguma, ainda que seja visando o bem, entende? Tá vendo o caso concreto? Ainda que eu estivesse visando, minha futura prole, né? Tô pensando nos meus filhos, então eu vou aqui me masturbar e tirar um material genético aqui para poder congelar, para caso eu tenha que fazer a quimioterapia ou a radioterapia, eu tenho a opção de ter os filhos, né? Mas isso é ilícito, porque você não pode fazer um ato mal visando o bem. Isso é uma regra de ouro da igreja, você não pode fazer isso. Então, educadamente, eu disse para ela, olha, eu não posso, porque eu sou católico e eu não posso me masturbar em hipótese alguma. Aí ela falou, eu sou católica também, tal, não sei o quê. Ela foi desconversando, mas ela ficou sem graça, entende? É bom a gente dar esse testemunho para os médicos. Principalmente se ele é católico, né? Ele vai falar assim, tipo assim, o que eu estou sugerindo é contrário à fé católica. Entende? Então é isso. A gente deve conversar com os médicos e ser bem firme, né? Aqui é a Bárbara. Conheço vários milagres de gravidez, inclusive teve um testemunho semana passada na nossa paróquia, o milagre de Santa Diana Beretta Mola. Santa Diana, ela, ela seguiu o que está nessa encíclica, Santa Diana, porque ela teve uma gravidez e durante a gravidez ela teve um grave problema de saúde que
com risco de morte, e ela resolveu levar a gestação adiante, mesmo com risco de morte. É isso que o magistério da igreja ensina, que a gente se sacrifique pelo bem dos nossos filhos, né? Então ela fez isso, né? Isso foi fundamental para a santificação dela. Hoje nós temos uma santa na igreja que intercede por nós, né? Que foi médica. Então, Santa Diana, Deus pode tudo, né? Então nada nem ninguém pode interromper uma gravidez, até mesmo se sua vida estiver em perigo. Nós temos que dar nossa vida pelos filhos. Exatamente, Bárbara. Ellen, que as pessoas estão brincando de ser Deus, sem contar que essas reproduções assistidas, muito material genético é descartado. Eu vou tratar disso daqui a pouco. Eu vou tentar agora acelerar para nós entrarmos nessas práticas de controle de natalidade. O que a igreja diz sobre isso, né? É importante a gente ver. Então, por outro lado, embora a igreja tenha dito que todas essas práticas são ilícitas, ela não considera ilícito o recurso aos meios terapêuticos verdadeiramente necessários para curar doenças do organismo, ainda que daí venha a resultar o impedimento, mesmo previsto, à procriação, desde que tal impedimento não seja por motivo nenhum querido diretamente. Ou seja, vou dar meu exemplo aqui, que eu tive um câncer agressivo, né, na língua, tive que retirar um pedaço da minha língua, por isso que eu até não estou falando direito ainda, porque eu estou me reabilitando. Mas caso eu tenha, eu ainda não sei, né, vai depender do diagnóstico de uma cirurgia que eu vou realizar em novembro. Vamos supor que eu precise fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, né, e a gente sabe que isso influi diretamente na nossa fertilidade, né? E a igreja, ela diz, não é errado eu fazer o tratamento terapêutico, ainda que isso me leve a ficar infértil. Vamos supor que uma moça, né, jovem, casada, tem um câncer de útero e precisa tirar o útero. A medicina, a igreja não vai dizer que ela está errada em tirar o útero, entende? Porque é um procedimento necessário para que ela sobreviva. E não é intencional da parte dela fazer isso para ficar infértil. A infertilidade é uma consequência daquele tratamento que ela vai fazer, entende? Mas situação totalmente diversa é quando a pessoa já está grávida e descobre que está com câncer, aí fala, você vai abortar porque você tem que tratar o câncer. Aí não, porque você está numa gestação e você não pode interromper a gestação de forma alguma, né? A Mainda está falando aqui, né? Começou uma novena no perfil Maternidade e Santidade. Eu vou acompanhar. Eu peço até vocês que, se puderem, sigam esse perfil da Maternidade e Santidade e o perfil da Maindra também. Que elas são irmãs e elas estão tratando sobre temas relacionados à maternidade, santidade, à vida cristã, né? E então, aqui também eu não vou tratar exatamente assim, muito detalhadamente sobre isso, mas a igreja também não considera ilícito, ela considera que é possível, você pode recorrer a períodos de infecundidades, né? Por exemplo, utilizando o método Billings, que é um método natural de você analisar o seu ciclo e as características do corpo da mulher para verificar se você está fértil ou não. Então não é ilícito você usar esses métodos naturais desde que não seja uma forma de rejeitar a maternidade, a natalidade. Então vou explicar melhor. Você deve ter algum motivo justo para que você não esteja aberto à vida plenamente, né? Porque o método Billings você vai ter as relações normais, você vai consumar o ato conjugal, mas você vai se valer daqueles períodos que tem menor probabilidade de ter o filho, de engravidar, né? Você não é ilícito utilizar o método Billings, por exemplo, mas você deve ter um motivo justo para utilizá-lo, entende? Para você ficar planejando o dia que você vai ter a relação sexual. Vamos supor que a sua esposa, que a minha esposa, ela acabou de ter a gravidez, ela ainda está se recuperando daquela gestação, né? Ela não está fisicamente 100%,
Então eu posso recorrer ao método Billings para espaçar a gravidez. Ou seja, ou então, sei lá, eu estou num momento de que eu estou fazendo um tratamento de saúde, por exemplo. É um motivo justo, né? Eu estou tratando de um câncer. Eu posso usar o método Billings para tentar espaçar essa gravidez, que é um momento de muita tribulação, de muita dificuldade. Mas é um motivo justo, não pode ser assim, ah, não, eu tô com dificuldade financeira, sei lá, esse mês eu me endividei esse mês, então eu não vou, vou usar o método Billings. Não é assim. Tem que ter um motivo grave, justo, né, para você utilizá-lo. E aí, o que eu recomendo? Não vai na minha opinião. Conversa com um diretor espiritual, com um sacerdote, para que você tenha uma orientação em relação a isso. Então procure um bom sacerdote, claro, um sacerdote que seja fiel à doutrina católica. A gente não pode procurar sacerdote da teologia da libertação, sacerdote revolucionário e de esquerda. Você não pode. Você tem que saber também se o sacerdote é adequado para te fornecer a direção espiritual. Mas é importante você discernir isso com o sacerdote para você utilizar esses métodos naturais de regulação da natalidade. Certo. Então porque a questão da castidade, né? Todo mundo acha que castidade é você não fazer sexo, mas não é isso. O conceito de castidade é de você ter um autodomínio pleno, né? Com a graça de Deus. Você tem domínio sobre todas as suas faculdades. Então, por exemplo, se eu fiz sexo com a minha esposa aqui aberto à vida, dentro do matrimônio, eu estou sendo casto, entende? Mesmo fazendo sexo. A castidade é você estar com a sua vida plenamente ordenada segundo a lei de Deus. Então você é uma pessoa casta. São José, pessoa castíssima. Ele era plenamente ordenado, né, nas suas intenções, nas suas ações. Isso é ser casto. Entende? A castidade é muito mais ampla do que a parte sexual. Né? Tem a ver com os pensamentos, com as intenções. A Maender fala, é muito importante a intencionalidade das ações, exatamente. Né? Se você quer fazer uma coisa boa com uma má intenção, você está pecando. O catecismo diz isso. Um outro documento que eu gostaria de tratar com vocês aqui, que fala sobre a regulação da natalidade, é o documento Dignitatis... Aqui em latim eu sou uma negação aqui. É Dignitas Personae. Eu já ia falar outra coisa aqui. Né? É da Congregação para a Doutrina da Fé. A Congregação para a Doutrina da Fé, para quem não sabe, ela responde dúvidas. Dúvidas dos fiéis, né? Da igreja mesmo. Consultas feitas à igreja. E a Congregação para a Doutrina da Fé, ela traz uma resposta. Por exemplo, recentemente, sobre a questão da bênção a casais homoafetivos, a Congregação para a Doutrina da Fé respondeu dizendo que não é possível o padre dar uma bênção a um casal homoafetivo porque a relação é pecaminosa. Então, a congregação ela é um órgão consultivo, doutrinário, que responde a essas questões e esclarece, né, dúvidas dos próprios sacerdotes, né, também da própria igreja. Né? E essa instrução Dignitas Personae, ela trata sobre algumas questões de bioética. Eu gostaria já de pular já para o item 12, que tem relação com o nosso... Mais uma vez aqui minha internet está ruim, mas vamos lá. Vamos tratar da segunda parte, dos novos problemas em matéria de procriação. Então são problemas que surgiram, né, dúvidas, e a igreja no seu magistério responde. E no item 12 ele já fala que as técnicas de ajuda à fertilidade. No que se refere à cura da infertilidade, as novas técnicas médicas devem respeitar 3 bens fundamentais. A. O direito à vida e à integridade física de cada ser humano, desde a concepção até a morte natural. A unidade do matrimônio, que comporta o recíproco respeito do direito dos cônjuges a tornarem-se pai e mãe somente um através do outro. Ou seja, você não pode se tornar pai por uma fertilização in vitro. Você tem que se tornar um pai e mãe
por meio da doação sua, da doação mútua no ato conjugal. Então você não pode subverter isso, né? E o terceiro princípio desses bens fundamentais são os valores especificamente humanos da sexualidade, que exigem que a procriação de uma pessoa humana deva ser buscada como o fruto do ato conjugal específico do amor entre os esposos. Então, as técnicas que se apresentam como uma ajuda à procriação não devem ser recusadas pelo fato de serem artificiais. Como tais, mostram as possibilidades da arte médica. Sob o aspecto moral, porém, devem ser avaliadas com referência à dignidade da pessoa humana, chamada a realizar a vocação divina, ao dom do amor e ao dom da vida. Eu vou explicar aqui o que eu quis dizer. Não é errado você utilizar métodos artificiais para ajudar na fertilidade. Por exemplo, você faz um tratamento medicamentoso, sei lá, toma algum remédio, alguma vitamina, algum remédio que vai te ajudar a ficar mais fértil. Isso não tem problema. Agora, uma coisa totalmente diversa é você fazer uma fertilização in vitro, que é um método de fecundação artificial. Aí você não está tratando a fertilidade do homem, da mulher, sei lá, o homem toma DHA, aquelas vitaminas, algum remédio para aumentar o esperma e tal. Isso não é errado. A mulher faz algum tratamento, toma aquelas injeções na barriga para poder levar a gravidez, ou então para a fertilidade, não tem problema. Agora, outra coisa é a fecundação, você tirar o ato conjugal da jogada e fazer o negócio no laboratório. Então, só estou explicando para não confundir as duas coisas, né? Então, ele diz: à luz de tal critério, são de excluir todas as técnicas de fecundação artificial heteróloga. Foi o que eu estava falando. E as técnicas de fecundação artificial homóloga que substituem o ato conjugal. Ao contrário, são admissíveis as técnicas que se configuram como uma ajuda ao ato conjugal e à sua fecundidade. Por exemplo, o homem faz um tratamento para curar a disfunção erétil. Esse é um tratamento permitido, é benéfico, é bem-vindo, a igreja permite. A intervenção médica respeita a dignidade das pessoas quando visa a ajudar o ato conjugal, quer facilitando-lhe a realização plena, quer permitindo que alcance o seu fim, uma vez que tenha sido realizado normalmente. E, a propósito da inseminação artificial homóloga, diz, aspas, a inseminação artificial homóloga dentro do matrimônio não pode ser admitida, com exceção do caso em que o meio técnico resulte não substitutivo do ato conjugal, mas se configure como uma facilitação e um auxílio para aquele que atinja sua finalidade natural. Então é possível o auxílio ao ato conjugal e nunca a substituição do ato conjugal. É fácil de entender isso, né? Aqui a igreja explica muito melhor que eu, né? Eu falando aqui, está aqui no item 13. São certamente lícitas, admitidas, as intervenções que visam a remover os obstáculos que se opõem à fertilidade natural, como, por exemplo, a cura hormonal da infertilidade de origem gonádica, a cura cirúrgica de uma endometriose, a desobstrução tubárica ou a restauração microcirúrgica da perviedade tubárica. Todas essas técnicas podem ser consideradas autênticas terapias na medida em que, uma vez resolvido o problema que estava na origem da infertilidade, o casal possa realizar atos conjugais com êxito procriativo, sem que o médico deva interferir diretamente no próprio ato conjugal. Então, nenhuma dessas técnicas substitui o ato conjugal, que é o único digno de uma procriação verdadeiramente responsável. Então, o casal que tem... Ele fala aqui, né, o documento diz: para ir ao encontro do desejo de não poucos casais estéreis de terem um filho, seria bom encorajar, promover e facilitar com oportunas medidas legislativas o procedimento da adoção de numerosas crianças órfãs que necessitam para o seu adequado crescimento humano de um lar doméstico. Enfim, merecem ser encorajadas as investigações e os investimentos feitos na prevenção da esterilidade. Agora, eu peço a vocês que
cliquem no aviãozinho, se puderem, e enviem essa live para algum amigo, alguma amiga que tem interesse nesse tema. Eu acho que muita gente gostaria de saber essas coisas, né? Então, essa live vai ficar salva aqui no Instagram e se vocês puderem compartilhar com os amigos, eu agradeço muito, que isso vai ajudar bastante o apostolado. E agora, talvez o tema mais espinhoso que tantas mulheres fazem, né? Tantas pessoas têm um sonho de ter um filho e recorrem a esses métodos sem saber que esse método é abortivo e é pecaminoso, é um pecado mortal você realizar a fecundação in vitro e eliminação voluntária dos embriões. Aqui o item 14 diz claramente: o fato de a fecundação in vitro comportar frequentemente a eliminação voluntária de embriões já foi apontado pela instrução Donum Vitae. Alguns pensavam que isso fosse devido a uma técnica ainda parcialmente imperfeita. Mas a experiência sucessiva demonstrou, porém, que todas as técnicas de fecundação in vitro procedem, de fato, como se o embrião humano fosse um simples conjunto de células que são usadas, selecionadas e rejeitadas. É verdade que cerca de 1/3 das mulheres que recorrem à procriação artificial quer ter uma criança. No entanto, há que sublinhar que, considerada a relação entre o número total de embriões produzidos e os efetivamente nascidos, o número de embriões sacrificados é muito alto. Tais perdas são aceites pelos especialistas das técnicas de fecundação in vitro como o preço a pagar para obter resultados positivos. Na realidade, é muito preocupante que a investigação neste campo vise, sobretudo, a obter melhores resultados, em termos percentuais de crianças nascidas relativamente às mulheres que iniciam o tratamento, e não pareça ter real interesse pelo direito à vida de cada um dos embriões. Então, as investigações, o que ele está dizendo aqui, que o desenvolvimento científico, as investigações, elas não estão visando o bem do embrião, eles estão visando a vontade da gestante, da mulher que quer ter o filho. Então, ele está querendo atender o desejo da mulher que quer ser mãe. E não está pensando no bem-estar do embrião da criança, né? Isso é muito preocupante, porque o desenvolvimento da técnica visa aumentar a porcentagem de êxito no procedimento e não está preocupado se o embrião vai ficar bem ou não, né? O foco da preocupação deveria ser outro, né? O item 15 aqui. Não é raro objetar que essas perdas de embriões seriam mais das vezes não intencionais ou contra a vontade dos pais e dos médicos. Esse é um argumento que eles utilizam. Falam assim, não, mas o embrião morre não é por minha vontade, é porque, infelizmente, não sobreviveu. Muita gente diz isso. Mas aqui o documento diz: afirma-se que os riscos não seriam muito diferentes dos ligados ao processo natural da gestação, e que querer comunicar a vida sem correr nenhum risco equivaleria na prática a abster-se de a transmitir. É verdade que nem todas as perdas de embriões no âmbito da procriação in vitro têm a mesma relação com a vontade dos sujeitos interessados, mas também é verdade que em muitos casos o abandono, a destruição ou as perdas de embriões são previstos e desejados. E eu até acrescento aqui um argumento a esse documento. Porque não é intenção nossa que o embrião morra, é porque o procedimento, infelizmente, acontece isso. Mas esse procedimento acontece por intervenção humana. É um processo artificial, criado pelo ser humano. Então você está fazendo a fecundação de diversos óvulos com espermatozoide, criando novas vidas sem se responsabilizar por elas. Aí você, não, mas é uma perda, é um acidente, é uma fatalidade. Não, mas você que está criando esses embriões. Então você tem a responsabilidade. Outra coisa totalmente distinta é o ato conjugal natural, que é consumado, a fecundação, e aí a gravidez está sujeita à providência divina. Aí depende da vontade de Deus para que essa gravidez prossiga ou não. Então você está tirando a questão da providência divina e colocando nas mãos do homem.
Então, todo embrião que morre num procedimento de fecundação in vitro é responsabilidade de quem iniciou esse procedimento, porque vocês, de forma. O médico e os pacientes, de forma artificial, criaram novas vidas de forma irresponsável, porque se você cria novas vidas sem ter certeza de que aquela vida vai prosperar, você está assumindo o risco da morte daquele embrião, justamente porque não está nas suas mãos fazer isso. Então, os embriões produzidos in vitro que apresentam defeitos são diretamente eliminados. São cada vez mais frequentes os casos em que casais não estéreis recorrem às técnicas de procriação artificial com o único objetivo de poder realizar uma seleção genética dos seus filhos. Nós vemos a eugenia. É prática comum em muitos países a estimulação do ciclo feminino para obter um elevado número de ovócitos a fecundar. Entre os embriões produzidos, um determinado número é transferido para o seio materno e os restantes são congelados para eventuais futuras intervenções reprodutivas. A finalidade da transferência múltipla é assegurar, por quanto possível, a implantação de pelo menos um embrião. Então eles colocam vários embriões no útero para ver se pelo menos um deles vai ser fixado. Ou seja, é uma loteria. Você está tratando o ser humano como uma loteria. Né? Isso é absurdo, é um pecado gravíssimo isso. E nós temos até aquele exemplo lá, que a Ivete Sangalo teve aqueles gêmeos, ela escolheu o sexo dos bebês. Eu não sei se é realmente verdade isso, mas foi o que saiu na mídia, né? Que ela foi à França no médico, ou seja, quantos embriões deles devem ter morrido para que isso acontecesse? A gente não tem nem noção. E muitas vezes o casal que quer ter essa gravidez, nem eles sabem exatamente quantos embriões foram feitos. Será que eles sabem? Será que eles são alertados de que vidas humanas estão sendo descartadas? Né? Eu não sei se no termo de consentimento que eles assinam está tudo explicadinho, assim, se tem uma fiscalização. Então, nós sabemos, e a igreja ensina isso, que desde a concepção, aquele ser humano já tem uma alma infundida. Então, aquele ser humano já é um ser com uma alma. Então, a gente não... Você vai congelar um ser humano que já foi formado, já tem todas as características genéticas, já estão ali presentes. A única coisa que difere um embrião de um ser humano é a aparência, é o crescimento dele, porque já tem todos os cromossomos necessários para seu desenvolvimento. Então, a técnica de transferência múltipla comporta, de fato, um tratamento puramente instrumental dos embriões. Impressiona o fato de nem a comum deontologia profissional, nem as autoridades sanitárias admitirem, em nenhum outro âmbito da medicina, uma técnica com uma taxa global tão alta de êxitos negativos e fatais. Isso é muito impressionante, né? Porque em qualquer outro ramo da medicina, se tivesse tanta fatalidade, tantas mortes, jamais se faria o procedimento. E por que com os embriões eles fazem isso, né? Isso é um fato impressionante mesmo. As técnicas de fecundação in vitro são efetivamente aceitas porque se pressupõe que o embrião não mereça pleno respeito pelo fato de entrar em concorrência com um desejo a satisfazer. Então a gente já disse, né, que é totalmente inaceitável para a igreja a dissociação da procriação do contexto integralmente pessoal do ato conjugal. Então a procriação para a igreja só deve decorrer de um ato conjugal realizado dentro do matrimônio. Fora disso é ilícito. Então jamais pode se dissociar essas duas dimensões, como nós tínhamos tratado na encíclica Humanae Vitae. Dimensão unitiva e dimensão procriativa. Se você faz somente a dimensão procriativa, por meio da fecundação in vitro, você está cometendo um ato ilícito. Então é fácil você avaliar na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, se você está cometendo um pecado ou não. Porque é só você ter noção dessas duas dimensões. Se faltar uma delas, o ato não é lícito. É fácil.
Aqui agora esse documento traz outras formas de regulação de natalidade que são ilícitas, são absolutamente proibidas pela igreja. Essa ingestão citoplasmática de esperma, né? Entre as técnicas recentes de fecundação artificial foi progressivamente assumindo particular relevo a ICSI, que é essa Intracytoplasmatic Sperm Injection. Tornou-se de longe a técnica mais usada na ótica da melhor eficácia e pode superar as diversas formas de esterilidade masculina. É uma técnica intrinsecamente ilícita porque realiza uma completa dissociação entre a procriação e o ato conjugal. De fato, a ICSI realiza-se fora do corpo dos cônjuges mediante gestos de terceiros, cuja competência e atividade técnica determinam o sucesso da intervenção. Então ela viola essa dimensão unitiva. Congelamento dos embriões, aqui no item 18. Um dos métodos adotados para obter o melhoramento da taxa das técnicas de procriação in vitro é a multiplicação do número de tratamentos sucessivos. Para não repetir a extração dos óvulos da mulher, procede-se a uma única extração múltipla de ovócitos, seguida da crioconservação de uma parte importante dos embriões obtidos in vitro. Então, essa crioconservação, que é esse congelamento, ele é incompatível com o respeito devido aos embriões humanos e pressupõe a sua produção in vitro. Expõe-nos a graves riscos de morte ou de dano para a sua integridade física, enquanto uma alta percentagem não sobrevive às práticas de congelamento e de descongelamento. Priva-os ao mesmo temporariamente do acolhimento e da gestação materna. Põe-nos numa situação suscetível de ulteriores ofensas e manipulações. Imagina, gente, é inconcebível pra gente congelar uma pessoa, né? Você pegar o seu irmão e colocar ele num freezer e congelar ele. Então as pessoas estão fazendo isso com embriões, que são vidas humanas com a mesma dignidade de um ser humano. Eles são seres humanos, os pais são humanos, ele está vivo, ele está crescendo. É uma vida humana e merece respeito. Então, e o que fazer com esse tanto de embriões congelados, né? A pessoa faz, sei lá, dezenas de embriões. Você acha que a pessoa vai ter condição de ter 10 gestações? É claro que não. Com certeza esses embriões tornar-se-ão cadáveres. Esse é o problema. E também o congelamento de ovócitos, né? Não só dos embriões, mas também congela-se os ovócitos. Há que precisar que a crioconservação de ovócitos em ordem ao processo de procriação artificial deve ser considerada moralmente inaceitável, né? Então é justamente pelo mesmo objetivo, porque essa congelação de ovócitos vai decorrerá disso uma fertilização in vitro, que é inaceitável. Então por isso que é também ilícito. Agora aqui um termo até assim eufemístico, né? Redução embrionária, no item 21 aqui. O que é isso na prática? Foi feita a fertilização, há vários embriões e mais de um deles se fixa no útero e está desenvolvendo a gravidez, sei lá, com 2, 3 bebês. Aí a mãe diz assim, não, eu não quero ter esse estudo de filho não, eu queria só um. Aí é feito um procedimento cirúrgico em que é retirado os embriões que ela não quer. Isso chama-se, eufemisticamente, porque isso é um homicídio, é chamado de redução embrionária. No item 21 aqui. Algumas técnicas usadas na procriação artificial, sobretudo a transferência de mais embriões para o seio materno, têm dado lugar a um aumento significativo da percentagem de gravidezes múltiplas. Por isso fez estrada a ideia de praticar a chamada redução embrionária, que consiste numa intervenção para reduzir o número de embriões ou fetos presentes no seio materno, mediante a sua supressão direta. A decisão de suprimir seres humanos antes fortemente desejados representa um paradoxo e comporta muitas vezes sofrimento e sentimento de culpa, que podem durar anos. Do ponto de vista ético, a redução embrionária é um aborto intencional seletivo. Trata-se de fato de eliminar deliberada e diretamente um ou mais seres humanos inocentes na fase inicial da sua existência, e como tal constitui sempre uma desordem moral grave.
Então, isso é um paradoxo muito grande, né? Porque a fertilização in vitro é feita porque a pessoa quer de qualquer jeito engravidar, não respeita a providência divina, né? Ou seja, se a pessoa não está engravidando por meios naturais, ela tem que respeitar a vontade de Deus. Às vezes Deus não é o plano de Deus que ela engravide naquele momento. Então a pessoa quer forçar uma gravidez artificial e depois no momento em que tem uma gravidez múltipla, rejeita uma parcela daquilo. Aí realmente é um paradoxo muito grave isso. E aqui também no item 22 trata do diagnóstico pré-implantatório. O diagnóstico pré-implantatório é uma forma de diagnóstico pré-natal ligado às técnicas de fecundação artificial, que prevê o diagnóstico genético dos embriões formados in vitro, antes da sua transferência para o seio materno. Realiza-se com o objetivo de ter a certeza de transferir para a mãe só embriões sem defeitos, ou de um determinado sexo, ou com determinadas qualidades particulares. Isso é o que deve ter feito a Ivete lá, que é o diagnóstico pré-implantatório. E o raciocínio aqui é o mesmo, né? Ele é moralmente inaceitável, porque ele é uma forma de seleção artificial, né? Daqueles que devem ou não viver, e aí os demais vão ser descartados. Então acontece aí também vários homicídios aí. E por fim aqui, né, no item 23, a par dos meios contraceptivos propriamente ditos, que impedem a concepção resultante do ato sexual, existem outros meios técnicos que atuam depois da fecundação, quando o embrião já está constituído, antes ou depois da implantação no útero. Estas técnicas são interceptivas, se interceptam o embrião antes da sua implantação no útero materno, e contragestativas, se provocam a eliminação do embrião apenas implantado. Então é aquela pílula abortiva, né? Também a pílula do dia seguinte, né? Que não deixa o embrião fazer a anidação. Essas são as técnicas de interceptação e contragestação. Então, para favorecer a difusão dos meios interceptivos, afirma-se por vezes que o seu mecanismo de ação não seria suficientemente conhecido. É verdade que nem sempre se dispõe de um conhecimento completo do mecanismo de ação dos diversos fármacos usados, mas os estudos experimentais demonstram que o efeito de impedir a implantação está certamente presente, mesmo se não significa que os interceptivos provoquem um aborto sempre que se os tome. Até porque nem sempre depois da relação sexual se dá a fecundação. Então você não sabe se houve fecundação ou não, então não necessariamente vai ser abortivo, mas também não dá para afirmar. Note-se, todavia, que quem procura impedir a implantação de um embrião eventualmente concebido e, portanto, pede ou prescreve tais fármacos, tem geralmente presente a intencionalidade abortiva. Então você está fazendo aquilo com a intenção de abortar. Então você já está sendo homicida desde o princípio. Então, como se sabe, o aborto é a morte deliberada e direta, independentemente da forma como é realizada, de um ser humano na fase inicial de sua existência, que vai da concepção ao nascimento. Portanto, o documento conclui, o uso dos meios de intercepção e de contragestação reentra no pecado de aborto, sendo gravemente imoral. Além disso, havendo a certeza de ter praticado um aborto, advém, segundo o direito canônico, consequências penais graves. Então, esse documento vai muito além. Eu recomendo muito a leitura desse documento, Dignitas Personae, e da encíclica Humanae Vitae. Então, eu acho que esses são os aspectos principais que eu gostaria de tratar aqui. Qual é a visão da igreja quanto a esses procedimentos e quanto à ideia do controle de natalidade em si, considerando a realidade matrimonial e conjugal. Foi o que eu procurei tratar aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, enviem nos comentários do vídeo que eu vou deixar salvo, essa live ficará salva, e vocês colocam nos comentários as dúvidas que eu responderei. Gostaria muito de agradecer e peço que, se possível, compartilhe nossa página com seus amigos, compartilhe esse vídeo que vai ficar salvo. E visite também nosso canal no YouTube. Para quem não conhece, é Conversão Cotidiana, tá? O link está na bio da página do Instagram, você clica, ele é redirecionado para o YouTube e você pode verificar um vasto conteúdo no canal e, se puder se inscrever, ajudará muito.
Então vamos fazer uma oração, um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo a intercessão da Virgem Maria por todas as mães que pensam em abortar seus filhos, para que desistam desse ato bárbaro. E dos pais também, que tenham responsabilidade perante seus cônjuges, perante suas companheiras, em qualquer situação, que procurem ter um acolhimento dessa criança que foi concebida, seja planejada ou não planejada, pela vontade ou contra a sua vontade, mas que considerem toda a vida um dom de Deus. Então vamos pedir a intercessão da Virgem Maria por essa causa e para que as autoridades públicas também tenham consciência do mal que estão promovendo quando incentivam políticas pró-aborto ou pró-escolha, né, como eles dizem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Estivemos reunidos nesta live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem esteve aqui conosco. Agradeço a todos vocês. Acho que já está acabando o tempo da live e é uma alegria tratar desse tema. Então, qualquer dúvida, podem enviar nos comentários. Se quiserem também conversar comigo no direct, estou à disposição. E recomendo a leitura desses documentos, né? E também recomendo a leitura da Teologia do Corpo, né, de São João Paulo II, que é um livro que trata muito bem sobre essas questões mais detalhadas sobre a vida íntima das pessoas. Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus.